Para fazer o pão, eu vou usar ingredientes muito simples, que todo mundo tem em casa. Farinha de trigo, eu vou usar de 5 a 6 xícaras de farinha de trigo. Um pacotinho de fermento seco, que é esse que vem no pacotinho assim. 2 colheres de sopa de açúcar. Meio litro de leite. 500 ml de leite. Você vai precisar também de sal e 1 colher de sopa de manteiga. Eu não vou usar essa manteiga toda, eu vou dividir ela no meio. Eu também tô usando uma vasilha grande para colocar, né, a farinha, bater a farinha. E uma vasilha média, eu já untei ela com óleo, só óleo puro. Eu vou colocar a massa para crescer aqui a primeira vez. E tô usando também uma panela para ferver, para esquentar o leite, porque tem que ser leite morno. Tô usando também umas medidas, umas colherinhas medidoras. Eu sempre gosto de usar medidas porque as receitas aqui nos Estados Unidos pedem essas medidas que são diferentes das nossas medidas, né? Mas aqui tem, ó, 15 ml é 1 colher de sopa e 5 ml é 1 colher de chá. Vou usar também essas xícaras medidoras aqui. Isso aqui é 1 xícara e esse daqui é meia xícara. Então é muito simples. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar a farinha nessa minha tigela grande. Vou colocar 2 xícaras e meia de farinha sem fermento. Farinha de trigo sem fermento. Duas e meia. E nessa farinha eu vou misturar o pacotinho todo de fermento. Mistura. Segundo passo, eu vou esquentar em fogo médio o leite todo. As 2 colheres de açúcar. A manteiga eu quero só uma colher de sopa, então vou colocar só esse tanto aqui. 1 colher de sopa. E o sal, que é 1 colher e meia, 1 colher de chá e meia. Diga, Isaac. Lembrando que o leite não pode ferver, não pode ficar muito quente. Tem que ficar morno. Então, quando a manteiga já estiver derretendo, aí você tira, porque já vai estar morninho. Agora que a manteiga, olha o pedacinho da manteiga como tá bem derretidinho, já tá na temperatura boa, eu vou tirar e já vou colocar dentro da minha farinha esse leite aqui. Eu fiz um vulcãozinho com a farinha, tá vendo? Eu vou deixar aqui o center pra colocar o leite. Nessa receita, eles usam a batedeira no livro, né? Fala que é pra usar a batedeira. Então eu vou usar minha batedeira, mas quem não tiver ou quem não precisa sujar a batedeira pra fazer isso. Pode bater na mão também. Eu vou bater em temperatura baixa por 30 segundos. Temperatura não. Oh, em temperatura não, em velocidade. Eu vou dar uma mexidinha assim pra não espirrar. Porque senão vai espirrar em tudo. Agora que eu já bati mais ou menos 2 minutinhos aqui a minha massa, eu vou colocar mais 3 xícaras de farinha. Agora eu vou usar 1 colher de pau pra mexer. O restante da farinha que a receita pede, eu vou deixar pra acrescentar depois, olhando o ponto que ela vai dar. E acrescentando mais à medida que a gente for mexendo ela, sovando. Só relembrando aqui que a gente começou a receita com 2 xícaras e meia de farinha, que foram misturadas no fermento. Agora a gente acrescentou mais 2 xícaras e meia, isso formam 5 xícaras. Então a receita pede de 5 a 6 xícaras de farinha. Então eu quero que você coloque menos farinha agora, deixe essas 2 xícaras e meia e vá vendo o ponto aos poucos.
né? Vá sentindo a massa. Ela é para ela ficar elástica, mas não é para ela ficar grudando nas mãos. Então, à medida que você vai sovando, você vai vendo se ela vai precisar de mais farinha ou não. Então, você coloca um pouco de farinha na sua mesa ou no seu balcão. E eu vou trazer a massa pra cá pra começar a sovar. Essa é a parte mais demorada, porque tem que sovar bem, pra ela ficar bem lisinha. Pra sovar, o que eu faço, né? Eu acho que vocês sabem bem melhor que eu. Eu não sou muito expert de pão. Mas eu pego a massa, abro e dobro. Abro e dobro. Essa blusa de manga comprida não tá ajudando, né? Abre e dobra. E vai fazendo isso até ela ficar lisinha. Se precisar de mais farinha, porque tá muito grudando ainda, é só pegar um pouquinho mais de farinha e incorporar nela. Agora eu já deixei a massa bem lisinha. Fiz uma bola de massa. Cansei, porque é um exercício. Praticamente. Agora eu vou pegar essa massa e vou colocar naquela tigela que eu falei pra vocês que eu passei óleo. Vou colocar ela aqui dentro. E vou cobrir com um pano limpo. Colocar essa tigela dentro do meu forno, só com a luz do forno ligada. Vou ligar aqui. E vou deixar essa massa lá perto da luz, no quentinho, pra ela subir por 1 hora. 60 minutos. 1 hora. Pronto, ela vai crescer por 1 hora, depois a gente volta. Vou mostrar pra vocês. Agora que já passou 1 hora, eu vou tirar. Tá bem grande. Uau, olha só. Já dá pra perceber que cresceu bastante. Olha que linda que ficou a massa, cresceu bastante. Agora eu vou colocar ela aqui nessa superfície com farinha e vou dividir em 2 partes. Vou colocar ela aqui em cima. O meu balcão tem um pouco de farinha, bem pouquinho. Eu vou dividir essa massa em duas partes. Que eu vou fazer 2 pães, na verdade, com uma massa só. Eu vou dividir ela e vou deixar ela crescer por mais 10 minutos. Eu sei que é muito tempo esperando, né, pra realmente ter o pão, mas é assim mesmo. Vou cobrir, vou colocar aqui no meu micro-ondas. E daqui a pouco a gente se vê. Enquanto a minha massa tá crescendo, esses 10 minutinhos, eu vou untar 2 formas de pão com manteiga. Vou usar o restinho dessa manteiga que já tava aqui.
Tem que ser bem generoso na manteiga, né? Pra não ficar o pão não grudar. Ok, agora vamos ver como ficaram. Olha como cresceram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa com a mão mesmo, no formato de um retângulo, mais ou menos. Assim. E agora eu vou enrolar, fazer um rolo. E o finalzinho, né, a pontinha, eu só vou fazer assim, apertar pra juntar aqui. E esse rolo eu vou colocar na minha forma com o lado que eu apertei pra cima primeiro. Vou deixar ele pegar um pouquinho de manteiga e agora eu vou virar essa parte apertadinha pra baixo. Pra ficar todo amanteigado, né? Embaixo e em cima. E eu vou deixar aqui descansando. Vou fazer a mesma coisa com o outro e vou deixar descansar por mais 1 hora. Então, eu vou deixar o pão aqui crescendo por 1 hora, coberto. Eu deixei aqui em cima, não coloquei no forno de volta e tudo bem, porque aqui não tem vento nem nada, então pode deixar aqui em cima. Eu deixei essa luz aqui ligada pra esquentar um pouquinho mais. E outra coisa, quando tiver faltando uns 10 minutinhos pra dar 1 hora, já liga o forno. Então, pra já ir esquentando, 180 graus é suficiente, dependendo do seu forno. O meu forno já está aquecendo, daqui a pouco já é hora de colocar o pão no forno. Pronto, já se passou 1 hora, agora eu vou tirar essa toalha. Vamos ver como eles cresceram. Essa forma é um pouquinho menor que essa, dá pra perceber, né? Então, ele fica um pouquinho mais alto, o que eu gosto de pão alto. Mas os dois cresceram bem. E agora eu vou colocar no forno. Ficou lindo, viu? Estou empolgada pra ver como vai ficar assado. Lindo e fofo. Agora eu vou deixar 30 minutos. Depois eu vou olhar e deixar mais 10, se precisar. Deu os 40 minutos, eu acabei de tirar o pão do forno. Então, eu coloquei aqui pra esfriar, mas eu vou retirar daqui da assadeira daqui a uns 10 minutinhos, quando já tiver frio, né? Um pouquinho mais frio, eu vou retirar daqui pra esfriar a parte de baixo do pão. Mas agora eu vou colocar um pouco de manteiga aqui por cima. Gente, tá um cheiro aqui em casa, um cheiro que Andrew chegou no estande falando que atiçou a fome dele. Porque o cheiro tá muito bom. E realmente, então vou passar um pouquinho de manteiga, vai cair.
Pronto, agora eu vou desenformar os meus pães. Ainda estão bem quentes, a forma tá bem quente ainda. Mas eu vou tentar. Ok. Legal. E o outro. Pronto, agora eu vou deixar ele esfriar por pelo menos meia hora antes de cortar. Ficaram bonitos, hein? Agora chegou a hora da verdade, a hora de cortar o pão. Já se passaram mais de 30 minutos que eu tirei ele do forno. Agora tá na hora de cortar. Vamos ver como ele ficou. Tá bem fofinho, gente. Uau! Acho que ficou melhor do que o primeiro que eu fiz. O primeiro que eu fiz ficou muito bom, mas esse parece que ficou melhor. Bom, essa aqui é a parte, né, que não conta. A gente vai comer, mas não conta pra mostrar. Deixa eu cortar mais um. Olha como tá. Isso aqui pra fazer sanduíche tá maravilhoso. Colocar na chapa com queijo, fazer um misto. Olha só como ficou. Fofo, fofo, fofo. Foi o melhor que eu fiz até agora. Deixa eu colocar uma manteiguinha. A manteiga eu deixei aqui fora, ela tá bem molinha. Nossa, isso aqui é uma tentação. Quer? Opa! Uau! Gente! Oi! Tá gostoso, filho? Tá uma delícia, filho. Tá muito bom. Gente, façam, vale muito a pena. Quero comer todo aqui na frente da câmera, mas vou desligar pra terminar de comer. Muito obrigada por acompanharem esse vídeo. Façam o pão, é muito gostoso. E dá 2 pães, né? Então vai render muito. E os ingredientes são muito simples. Eu tenho certeza que vocês têm em casa. Vale muito a pena fazer esse pãozinho fresco. Beijo, tchau!